vocês. Meu nome é Laís, eu sou professora de Geografia e nós iremos começar agora para mais uma aula do 6º ano. Olá, crianças! Vamos a mais uma aula de Geografia. Na aula passada nós falamos do viver no campo e na aula de hoje nós falaremos do capítulo 3, Viver na Cidade, que está dividido em alguns subtópicos. Vamos lá? Meninos e meninas, olha só. Vamos entender as características da vida na cidade, certo? Gente, vamos entender o que é uma cidade. Uma cidade, gente, ela é uma área urbanizada que se diferencia de vilas e outras entidades urbanas através de vários critérios, os quais incluem a população, a densidade populacional, o estatuto legal, embora a sua clara definição não precisa ser alvo de discussões diversas, tá? Então, olha só, vamos entender, gente, a questão é que a população de uma cidade, ela varia entre as poucas centenas de habitantes até dezenas de milhões de habitantes. As cidades, elas são áreas mais densamente povoadas do mundo. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma cidade que nós conhecemos, que é São Paulo. São Paulo, gente, ela é uma das cidades mais populosas do mundo, com cerca de 11 milhões de habitantes. A cidade também pode ser entendida como lugar que concentra a oferta de serviços culturais, religiosos, de infraestrutura ou consumo. E aí reunindo assim os mais diversos fluxos e atividades humanas. Gente, nas cidades a paisagem ela foi intensamente modificada. E ao espaço produzido, né, a gente apresenta o que a gente apresenta nas cidades? Ruas, calçadas, edifícios, viadutos, avenidas, praças, lojas, tudo com suas diferentes formas, funções e dimensões. Gente, a urbanização, ela vai entender assim. Então, quando nós falamos de cidade, nós temos que falar de urbanização. Bom, o que é a urbanização? A urbanização ela ocorre quando o crescimento populacional ele é bem maior nas cidades do que nas áreas rurais. E ela consiste no crescimento dessas cidades, no aumento e o número delas. Então perceba nessas duas imagens que estão postas a vocês. Perceba que na imagem mais à sua esquerda, que não está em desenho, nós temos a visão de prédios, de asfaltos, né? Por mais que tenha vegetação, o número de prédios é bem maior, não é mesmo? E a vegetação ela é bem menor do que no campo. E aí, na imagem mais à sua direita, que é a imagem em desenho, em formato de desenho, nós percebemos também a questão dos prédios. Tudo bem? Então, a gente tem que entender essas características. E aí, olha só, quando nós falamos de características da vida na cidade, a gente percebe que lá o cotidiano das pessoas é muito mais corrido, né? Ou seja, as pessoas elas estão numa vida muito mais corrida, na questão porque elas vão trabalhar, elas têm que ir para a escola, para a faculdade. Então, isso faz com que o cotidiano se torne muito mais corrido. Além do mais, a questão do estresse ela se torna muito maior, né? Devido ao seu cotidiano ser nessa movimentação toda. Olha só, gente, e aí vamos entender a organização administrativa das cidades, certo? Bom, olha só, a grande maioria da população brasileira, ela vive atualmente nas cidades, isso nós falamos na aula passada, tá? E é nelas que os indivíduos, eles desempenham as suas atividades, desenvolvem as suas necessidades básicas e elas, né, essas atividades, elas estão interrelacionadas, tá? Para garantir o desenvolvimento ordenado das atividades, a gente tem a questão da administração, tá? E aí tá na questão sobre o regime das leis. Então, olha só, olha esse esquema que eu coloquei aqui para vocês. Organização política do Brasil. Então, nós temos a União ou Federação, as unidades da Federação, que está aí inclusos 26 estados e um Distrito Federal, e os municípios, tá? Então, nós temos o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Vamos entender cada um?
Bom, esses três poderes, gente, eles são independentes e eles têm que estar coesos entre si, tá? São categorias dos poderes políticos presentes em uma democracia no país. E aí a gente vai entender isso, tá? Assim, gente, como nós pensamos na política do Estado, em sua estrutura e organização, existem os três poderes. Bom, o poder executivo, como seu próprio nome diz, ele é o poder de executar, fiscalizar, e ele vai gerir as leis de um país, tá? Neste âmbito, gente, a gente tem a questão da presidência da República, os ministérios, as secretarias, os órgãos de administração, tá? Os conselhos políticos. Sendo assim, uma escala, gente, essa escala do poder executivo, ela está proposta em planos de ação da administração e fiscalização de diversos programas. Bom, o poder legislativo, então perceba, eu quero que vocês anotem tudo no que eu estou falando no caderno de vocês e acompanhem também aí no livro de vocês. O poder legislativo é o poder que ele estabelece as leis de um país, ou seja, ele é composto pelo Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados, o Senado, os parlamentos, as assembleias, cuja tem de atribuição a questão da propostas de leis destinadas a conduzir a vida da gente no país, tá? E nós temos, por último, o poder judiciário. Bom, o poder judiciário, ele atua no campo de cumprimento da lei, ou seja, ele vai ter a questão é de cumprir as leis. É o poder responsável por julgar e as causas conformes à Constituição do Estado. E aí, nessa área é composta pelos juízes, pelos promotores de justiça, desembargadores, ministros, entre outros. Então, olha só, na União ou Federação, a gente vai entender que no Poder Executivo quem está? O presidente, os membros do Ministério e a equipe. Bom, no Poder Legislativo estão os deputados federais e os senadores. E no Poder Judiciário nós temos os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal, conhecido como STF. Bom, nas unidades que são os 26 estados mais o Distrito Federal, nós temos no Poder Executivo o governador, tá? O governador e seu secretário. No Poder Legislativo nós temos os deputados estaduais. E no Poder Judiciário nós temos os tribunais de justiça estaduais, certo? E nos municípios, e aqui, por exemplo, aqui de Jajá de Belém, né? Nós temos o Poder Executivo, tá? E aí, quem está no Poder Executivo é o prefeito. E o Poder Legislativo são os vereadores. Então, quem está mais próximo de nós? São os vereadores. Então, se nós temos algum problema nas nossas ruas e queremos levar a questão de que traga solução, a gente vai diretamente nos vereadores. Tudo bem? Então, olha só, crianças, a gente vai entender que nessa questão urbana de viver na cidade trouxe problemas socioambientais urbanos, certo? Então, vamos compreender eles. Bom, a urbanização, gente, da cidade, ela aconteceu de forma desigual, ou seja, não foi igual para todo mundo. Por exemplo, os países considerados centrais, eles assistiram primeiramente aos processos de urbanização, apesar de outras civilizações antigas também apresentarem seu espaço urbano. Com o processo da colonização e do consequente subdesenvolvimento, a urbanização nos países periféricos, ela se consolidou no século XX, tá? Fruto da própria industrialização. Mas lá a industrialização ela foi tardia, ou seja, ela aconteceu tarde. Dentre os problemas sociais urbanos, a gente tem que entender alguns deles, tá? E aí, quais são? Bom, a gente merece destaque, gente, a questão da segregação urbana. O que é segregação? É a separação do rico e do pobre. Então, a gente percebe as pessoas que moram na favela e as pessoas que moram em condomínio. Nós temos aí o processo de segregação, porque elas elas estão no mesmo espaço, mas elas não estão nas mesmas condições sociais. Tudo bem? Além do mais, gente, a gente tem essa questão, né, dessa própria concentração de renda, tá?
Bom, nós temos também a especulação imobiliária, que ela favorece o encarecimento dos locais mais próximos dos grandes centros, ou seja, a gente vai aqui de Belém. Quem mora próximo da Doca, por exemplo, lá as casas, os condomínios, os prédios em si, eles são bem caros, tá? Ou seja, só mora lá quem tem condição de se manter, uma condição mais favorável. Além disso, gente, à medida que as cidades elas crescem, as áreas que eram baratas e de fácil acesso, elas tornam-se caras, o que contribui para a grande maioria da população pobre busca as moradias em regiões mais distantes. Bom, essas pessoas, gente, que sofrem com essa questão da grande distância dos locais da residência, dos centros comerciais e dos locais onde trabalham, uma vez que essa maioria, gente, a maior parte sofre com esse processo, são trabalhadores de baixos salários, tá? E aí a gente vai incluir neles, tá? As precárias condições de saúde, de transporte, da infraestrutura onde eles moram, tá? E aí essas zonas segregadas, tá? Essas zonas de separação, elas acabam o quê? Que elas moram em condições precárias. E aqui vocês vão ver nessas imagens. Bom, na imagem acima, que é a imagem da poluição, esse é um problema muito frequente na cidade, a questão da poluição. Poluição dos rios, poluição do ar, tá? Então o ser humano, ele não tem a consciência de que isso vai trazer graves problemas para ele mesmo, tá? Na imagem ao lado, nós temos a questão da favela, tá? Na favela próximo aí já do rio. Então perceba que lá eles não têm asfalto, não tem uma condição de saneamento básico. Lá a água não é potável, então corre risco de trazer doenças. Abaixo nós temos a condição da favela em si. E ao lado dessa imagem, você perceba a questão dos moradores, que lá eles não têm uma moradia adequada, não têm uma condição de vida adequada, certo? Então perceba que nós estamos cercados com esses problemas. Bom, muitos dos problemas ambientais, gente, estão diretamente ligados aos problemas sociais, como nós já falamos. Por exemplo, aí a gente vai ter o processo da favelização, ou seja, da criação da favela. E aí contribui para a agressão do meio ambiente. Mas você fala assim, como assim, professora? Bom, visto que, gente, que essas ocupações que as pessoas fazem das favelas, elas são de formas irregulares. Geralmente ocorrem em zonas de preservação e em locais próximos dos rios. Então você perceba nessa imagem acima que eu falei para vocês, mais à sua direita, você perceba a construção das casas próximas dos rios, tá? E até mesmo casas que são montadas uma em cima da outra, com problema até de desabamento, tá? E aí, gente, além do mais, sabe-se que os problemas ambientais, eles são urbanos ou não. São produtos da interferência do homem, ou seja, o maior problema é o homem. E aí, gente, o homem ele transforma a questão dos problemas ambientais conforme seus interesses. E ele explora os recursos em busca da maximização, ou seja, do máximo do lucro, a obtenção de lucro, sem se preocupar com as consequências que virão, tá? E aí essas zonas segregadas que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando que são os locais mais pobres da cidade, costumam ser palcos de consequências da ação humana sobre o meio natural. Problemas como as enchentes, por exemplo, são rotineiros, tá? E a culpa não é a chuva, gente. Por quê? Então perceba, através mesmo da poluição e através, gente, até mesmo da questão que nós temos do asfalto. Por quê? Porque com o asfalto o solo não vai absorver a água, fazendo com que vá diretamente pro bueiro. Chegando no bueiro, o que tem? Tá poluído. Ele tá o quê? Ele tá cheio, tá? De lixo. Então ele não vai conseguir fazer com que essa água escoe, tá? E aí essa formação das enchentes está ligada, tá? À condição da infraestrutura, tá? A hipermeabilização dos solos, como eu já falei para você, a questão da construção de asfaltos, certo? E, gente, acaba não tendo para onde ir essa água, como nós já falamos. Então, perceba, existe a favelização, que é um problema
muito comum no nosso Brasil, a questão da poluição e até mesmo, gente, a questão do depósito de lixo, que nós, seres humanos, na cidade, nós produzimos muito lixo e nós não fazemos o depósito adequado desse lixo, certo? E aí, crianças, olha só, a gente vai entender ainda a questão desses problemas sociais urbanos, tá? A gente tem dois fenômenos que acontecem muito na cidade. O primeiro é na imagem 1, tá? São as ilhas de calor. Então, perceba, o que são as ilhas de calor? Ela ocorre, crianças, nas regiões centrais das grandes cidades. Então, perceba, olha só, perceba nesse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, nessa linha vermelha. Então, perceba que na área rural, próxima à área rural, área periférica, até mesmo quando já vai chegando na área comercial, né, ele já vai ter uma elevação. Então, quando chega no centro da cidade, olha só qual é o índice da temperatura lá. Já vai chegando a 32, tá? Quase a 33. Por quê? Porque essa situação, gente, ela é decorrente do processo da verticalização. Ou seja, a formação de prédios que limitam a circulação do ar e somada à retirada, ou seja, quando a vegetação ela é retirada, ela é desmatada para a construção de casas, de prédios, tá? E é por isso que as regiões centrais, tá, ou muito urbanizadas, elas estão mais quentes. Então, o que são ilhas de calor? São ilhas, porque são locais nos quais, onde há um processo maior de prédios, onde tem maior prédios, lá é muito mais quente. E aí, quando isso vai se afastando nesses prédios, vai chegando mais na área próximas à vegetação, a gente vai sentindo uma temperatura mais amena, ou seja, menos calor, tá? Então, a gente percebe que as ilhas de calor são a consequência do processo dessa verticalização, da construção de prédios. Bom, na segunda imagem, a gente vai ver uma outra problema socioambiental, tá? E aí se chama inversão térmica. Bom, o seu próprio nome diz, e aí a gente vai entender que seria vai inverter a questão da temperatura. Então, olha só, gente, a inversão térmica, ela é um fenômeno que dificulta a dispersão dos gases poluentes emitidos por nós, seres humanos. E aí, em virtude disso, esses gases tóxicos que nós produzimos, eles ficam na superfície, provocando, então, doenças respiratórias, né? E o aumento da temperatura. Então, perceba, na imagem 2, tá? Então, perceba no fluxo normal. Qual é o fluxo normal? Nós temos o ar quente, o ar frio e o ar mais frio, tá? E aí, o que acontece? O ar frio, gente, ele é pesado, tá? O ar quente é mais leve. Então, por isso que o ar quente fica embaixo e o ar frio fica em cima, tá? Porque o ar quente é mais leve e o ar frio é mais pesado. E tem o fluxo normal. Com a inversão térmica, perceba, o ar frio está embaixo. Devido a esses gases poluentes que nós produzimos, o ar frio não consegue subir para fazer a questão da troca térmica. Então, o ar frio fica embaixo, o ar quente fica em cima e o ar frio fica mais em cima. Então, com essa questão da inversão térmica, a gente tem a questão dos gases ficam muito mais concentrados, fazendo com que a gente tenha doenças respiratórias, tá? E aumento da temperatura, devido o ar não se movimentar. Então, perceba, com essa inversão térmica, ela também acontece muito na cidade. Devido aos gases poluentes que nós produzimos, o ar frio, devido ser mais pesado, ele não tem o processo do seu movimento com o ar quente. E aí, nesse ar frio, a concentração de gases poluentes, fazendo com que a temperatura aumente, tá? Apesar de você deve estar perguntando, mas tia, como assim ar frio não vai ficar frio? Não, gente. Devido aos gases poluentes, não vai ter a questão da troca dos gases,
do ar quente com ar frio. Então, a gente vai sentir muito mais calor, tá? Então, olha só, o fluxo normal é o ar quente, o ar frio e o ar mais frio. A inversão térmica acontece quando o ar frio fica embaixo, não tem a troca com o ar quente vai indo para cima e o ar frio em cima. E aí não tem uma movimentação certa, fazendo com que a gente sinta muito mais calor, tendo assim problemas respiratórios. E aí, gente, olha só, com o aumento da população nas cidades, tá? Aliado assim à sociedade que nós somos extremamente consumistas, fez então gerar graves problemas ambientais, como nós já falamos. Por exemplo, como eu já falei para vocês, o acúmulo do lixo, tá? Gente, o lixo urbano, ele é um desses problemas e ele pode ser de origem domiciliar, tá? Ou seja, produzidos por nós na nossa casa. E aí, nesse lixo tem a sobra de alimento, papel, plástico, vidro, papelão, certo? E aí, gente, e o lixo, né? A gente produz também esse lixo, tem até o lixo tecnológico, que aí tá as pilhas e os aparelhos eletrônicos. E aí, crianças, olha só, com o lixão desprovido, ou seja, com o descarte indevido desse lixo, o lixão desprovido, gente, se ele não tiver um depósito, um descarte ideal, tá? Pro tratamento desse lixo, vai ter uma série de consequências. Por exemplo, poluição do nosso solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, que estão os lençóis freáticos, tá? Além disso, nós temos a poluição atmosférica. E um outro agravante, gente, é a proliferação de doenças. Nós temos a diarreia, a amebíase, que é produzida pela ameba, parasitose, que são os parasitas, e entre outras doenças. Então, perceba, as pessoas que elas estão menos favoráveis, as pessoas que não têm condições de morar, até mesmo as pessoas que estão nesse processo lá no lixão para procurar comida, para procurar vestimentas, elas estão sujeitas a grandes problemas de saúde, porque elas estão no lixo que não está altamente com descarte certo. Lá nesse lixo tem o churume, né? Esse churume ele vai para o lençol freático, pode poluir e vai poluir. Os rios pode ser poluído e até mesmo a produção de doenças, parasitas, e essas pessoas que estão lá estão com um grave problema para sofrer de doenças, tá? E aí nós temos uma das soluções, é a coleta seletiva, que é essa imagem que você está vendo aí abaixo na imagem 3. Bom, a coleta seletiva, gente, ela diferencia, no caso, os resíduos que nós produzimos, tá? Ou seja, os resíduos com características similares, eles são selecionados pelo gerador. E aí, olha só, a gente está falando aqui, eu quero que vocês olhem essas lixeiras, tá? Então, nós temos a lixeira para os rejeitos, né, de metais e tudo mais. Nós temos o plástico, nós temos o papel, nós temos o lixo orgânico, tá? Nós temos o vidro, nós temos os metais. Tudo bem? Então, nós temos que fazer, infelizmente nós não fazemos, mas nós deveríamos fazer o processo da reciclagem, da separação que nós produzimos do nosso lixo. Se nós fizéssemos isso, o que aconteceria? Não teríamos tantos problemas como nós temos hoje, certo? Tá dando para entender, meus amores? Então, olha, o que a tia tá dizendo? A tia tá falando, nós estamos falando hoje sobre a questão da cidade, sobre quais as questões, como a cidade, o que é a cidade, quais as questões que nós falamos da questão da administração das cidades, nós falamos dos problemas urbanos, tá? E aí eu quero que vocês anotem tudo isso, tudo bem? Agora eu quero que vocês abram o livro aí de vocês, na página 31, questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e na página 35, questões 1 e 2. Então perceba, você que está me enviando as atividades corretamente a cada aula, tá tudo certo, tá? O seu ponto de avaliação ali vai ser certo. Mas aqueles que ainda não estão me enviando, eu peço que vocês me enviem, para que não tenha acúmulo de atividade para vocês depois. Tudo bem, crianças? Deu para entender? Qualquer dúvida, você entre em contato comigo e fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.